Oi, família, bom dia, um dia ótimo, um dia maravilhoso para todo mundo, tá bom? Vamos orar? Pai, sou eu, Pai, teu filho, Thales Vicente Ferreira. Pai querido, que alegria, Pai. Às vezes nós passamos por cada tribulação, aí gritamos o teu nome, aí vem o socorro, o Pai chega, resolve todos os nossos problemas, dá uma paz, dá uma alegria. Senhor, coloco a minha família no teu altar, coloco a minha igreja, todos os pastores da minha igreja, o pastor Wander, o pastor Paulo, o pastor Franco, o pastor Tiago, que ele se recupere rápido, o pastor Marcos, todos eles, Pai. O pastor Joel, Daniel Camaforte, todos, Pai. Senhor, eu coloco os meus irmãos da igreja também no teu altar, cada um deles. Quanto carinho, Pai, o Daniel, a Inês, a Bernadette, a irmã dela. Coloco no teu altar, Pai, coloco também os internautas que vão assistir esse filme. Pai, que hoje tu fales através de mim, Pai, toque no coração. A Bíblia, a tua palavra, ela é verdadeira, ela não tem erro, ela não faz curva, ela não esconde nada, Pai. Que todos possam ler a Bíblia e sentir que o Senhor é o professor, é quem está instruindo. Quanta coisa que nós temos lido aqui, nesse relatório que Lucas escreveu, inspirado com certeza pelo teu Espírito, e que chegou até nós, porque o Senhor fez que assim acontecesse. Que eu possa, Pai, ser verdadeiramente guiado pela Bíblia, instruído, guiado, e possa resplandecer a glória e a luz do teu Filho Jesus. Esse é o meu desejo, Pai, resplandecer a imagem do teu Filho na minha vida. É assim que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Família, nós estamos entrando no capítulo 22 de Atos dos Apóstolos. Nós começamos num evangelho de João, que foi um testemunho de alguém que viveu, andou com Jesus, comeu com Jesus, aprendeu diretamente com Jesus. E depois nós temos as 3 cartas de João, que escreveu sobre já o que estava acontecendo dentro da igreja. Agora, aí depois nós lemos um primeiro relatório, aí foi um relatório investigativo que Lucas fez. Uma investigação profunda, séria, ordenada, está no relatório dele. Ele escreveu para Teófilo. E agora nós estamos lendo o segundo livro, que é um relatório que Lucas é claramente incluído. Nós fomos, nós chegamos, embarcamos, viajamos, ele estava ali. Então esse relatório, ele não foi escrito como muitas pessoas falam 300 anos depois, não. Jesus morreu, mas vamos colocar assim, Jesus nasceu, com 33 anos começou o seu ministério, né? Com 33 anos foi crucificado. Então vamos colocar aqui no ano 35, que Paulo foi convertido e começou a andar no caminho da verdade. Ele então começou a pregar o evangelho aos gentios, que somos nós, não somos judeus. Eu pelo menos não sou. Então havia todo uma cultura religiosa baseada em cima da lei. Viviam pela lei, eram regidos pela lei, e agora é pela fé, é pela graça de Deus, porque o Filho de Deus já veio, o Messias, já se cumpriu o Velho Testamento. E é isso que Lucas está deixando claro e que Paulo está insistentemente pregando. Nós vamos dar um pulinho rápido em Gálatas, no livro de Gálatas. Eu até aconselho, porque agora já passaram mais ou menos aí, desde a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, passaram aí uns 25 anos. E Paulo já viajou por vários lugares e agora ele está escrevendo cartas para as igrejas por onde ele passou e os presbíteros aonde ele deixou. Porque logo vinha depois um desânimo e vinha judeus para pregar de outra forma. Quando ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 3, ele escreve assim: fé,
ou obediência à lei? Ó Gálatas, insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus foi exposto como crucificado? Paulo tinha ido lá e pregado Jesus. Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Não foi pela prática da lei, porque Paulo estava pregando pela fé. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, pela fé, querem agora ser aperfeiçoados por esforço próprio, achando que você pode se aperfeiçoar pelo próprio esforço? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Fica muito claro o que está acontecendo dentro da igreja criada por Paulo. Ele foi lá, pela fé, pregou, as pessoas creram. E agora vem os judeus que querem fazer a circuncisão, querem fazer sacrifícios, querem implantar a lei de Moisés. E eles não aceitaram pela lei. Agora, o que acontece? Paulo, ele volta para Jerusalém, e lá em Jerusalém, obviamente, as pessoas ficavam sabendo de tudo que ele estava fazendo, porque os judeus se comunicavam viajando para lá. E porque tem um cara chamado Paulo que falou assim, não precisa mais fazer circuncisão, e isso estava causando um problema sério, como Jesus também causou. Tanto é que foi crucificado, e eles queriam matar Paulo também. Então Paulo chegou em Jerusalém, foi preso, estava sendo espancado, aí ele foi salvo pelo comandante, e agora o discurso de Paulo, ainda na escadaria, que as pessoas estavam querendo matar ele. Atos, no capítulo 21, verso 37. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? O comandante perguntou para Paulo. Paulo respondeu: eu sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permita-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico: irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco. Eu fui até lá a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer.
Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir a palavra de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: Depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Paulo estava em Jerusalém. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o seu sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: Vá, eu o enviarei para longe aos gentios. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso, que ele deveria ir pregar aos gentios. Tira esse homem da face da terra, ele não merece viver, gritaram. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: Diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: Sim, sou. Então o comandante disse: Eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: E eu a tenho por direito de nascimento. Porque antigamente, ser cidadão romano era um status muito elevado e você podia comprar esse status, né? Se tornar cidadão romano mediante ao pagamento de uma quantia em dinheiro. Mas Paulo era de nascimento, porque ele era filho de romano. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunissem aos chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens ao que estava perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Parede branqueada é como túmulo, né? Caiado por cal, branco por fora e cheio de podridão por dentro. Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição
nem anjos, nem espíritos. Mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem! Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Nós somos testemunhas de Jesus. Nós temos que testemunhar Jesus aonde quer que seja. Esse é o meu objetivo, testemunhar Jesus. Eu não testemunho pastor, eu testemunho Jesus. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração e, dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me que te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Então estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não digas a ninguém o que você me contou. Então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite, às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix. Saudações. Este homem foi preso pelos judeus, que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questão acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador, ele entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele. Informado de que era da Cilícia, disse: ouvirei seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então
ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Você vê como é que Lucas escreve? Será que Lucas leu aquela carta para escrever, a carta do Cláudio Lísias, para escrever com tanta clareza? Eu creio que sim. Ele reproduziu a carta, né? Eu não sei, família, como é que cada um de vocês vão interpretar isso, mas para mim não tem erro na Bíblia. Esse é o meu alvo, meu objetivo, que cada um de vocês possam ler a Bíblia sem religião, só pedindo a Deus e orando para que Deus fale e revele aos corações de vocês, ensine, dê discernimento. A mim também, eu peço isso sempre, porque entender a Bíblia não é difícil, porque você tem que se colocar na história, ver quem é testemunha, quem é que está fazendo um relatório, quem é que mente, quem é que suborna, quem é que compra, quem é que paga, entendeu? Quem é que está envolvido naquela trama toda, por que está envolvido naquela trama toda, as cidades por onde passa. Se vocês agora começarem a fazer um pulo, lê a carta que Paulo escreve para Gálatas, Paulo já passou por lá, lê a carta que Paulo escreve para os Efésios, Paulo já passou por lá. Olha o que Paulo fala a respeito da lei, como a gente viu. É muito clara a Bíblia, não tem erro na Bíblia. E também os desvios, as deturpações. Vamos orar. Pai, que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra sempre, Pai. Nos ensine, nos oriente, nos eduque no Teu caminho. E que nós possamos representar verdadeiramente o Teu Filho aqui na terra como testemunhas vivas, Pai, de que Ele vive. E é pela fé, Pai, só pela fé. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um beijo a todos. Tudo de bom.